Fala pessoal, tudo bem? Então, eu estava devendo, né? Tava devendo aí o segundo deserto, que é o deserto de Davi, né? Então, recapitulando, eu tô trazendo uma mensagem de 3 desertos no meu canal, aonde o primeiro deserto foi o deserto do povo hebreu após atravessar o Mar Vermelho, né? Aberto por Moisés, né? Aquele grande milagre. Eles atravessaram o Mar Vermelho e então o povo hebreu, que ainda não tinha esse nome judeu, passou por uma saga de uma série de desafios e circunstâncias que aconteceram durante o tempo da peregrinação deles no deserto. Então, para quem não assistiu o primeiro deserto, que foi o primeiro deserto, o deserto hebreu, vai aí na playlist aí e assiste. E agora nós vamos para o deserto de Davi. Antes de falar de duas coisas que eu considero bem interessantes na vida de Davi, né? E o terceiro que eu posso fazer aí nos próximos dias, que é o deserto de Jesus Cristo, a gente vai aprender algumas lições a respeito do que dá para tirar para a nossa vida, usando como referência o deserto dessas pessoas e todas as coisas que eles aprenderam e passaram e foram forjados no meio desse deserto. Então Davi não foi diferente, pessoal. O rei Davi, ele já não nasceu rei, ele não nasceu em berço de ouro, ok? Ele não tinha tudo, né? Toda uma estrutura para ele se tornar rei, não. Ele foi consagrado rei pelo profeta Samuel e até então ele era um humilde servo, apacentador, né? Como diz aqui, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Davi era um cuidador de ovelhas, apacentava as ovelhas do pai dele, ok? Então ele era como se fosse mexia com animais, né? Mexia com fazenda, com essas coisas do tipo, né? Então era uma pessoa muito humilde, muito simples, né? E como é que esse cara vira rei e se torna um dos maiores, um dos homens que é considerado um dos maiores homens de Deus, um homem segundo o coração de Deus? A primeira coisa que eu poderia falar para vocês de algumas, não tem como falar de tudo, a história de Davi é muito grande, ela é contada em alguns livros do Antigo Testamento, mas uma coisa muito interessante na vida de Davi foi que ele, até chegar aonde chegou, a se tornar rei, ele foi forjado para isso, ok? Então a gente vai aprender algumas coisinhas aqui para a gente poder entender quem é esse Davi, o que a gente aprende com esse deserto. Rodrigo, de fato foi um deserto? Foi. Por que eu costumo dizer que Davi passou por um deserto? Porque Samuel, o profeta Samuel, quando foi ao encontro da família de Jessé, se eu não me engano, que é o pai dele, quando ele ungiu Davi como rei, ele não se tornou rei imediatamente. O que eu estou querendo dizer? Quando ele foi ungido rei, ele já não saiu dali para se tornar rei. Essa posição de poder, né? Esse fardo de rei sobre Davi veio muito tempo depois. Ele teve que passar por uma série de desafios e inclusive suportar durante algum bom tempo, a perseguição do rei Saul, que perseguiu ele durante muito tempo, e Davi permaneceu firme, acreditando naquela unção que ele recebeu. Então, a gente aprende muita coisa. Teve todo um intervalo de situações até Davi se tornar rei, até ele ser consagrado rei diante de Israel. Ele passou por uma série de situações, de coisas muito interessantes. A primeira delas é a que eu queria falar aqui, porque o que acontece? O rei, na época, era Saul. E Saul tinha ciúmes, tinha uma certa inveja de Davi, porque ele sabia que ele seria rei. Isso pode ser até uma coisa espiritual mesmo, que usava Saul para oprimir Davi, ok? E sabe qual é o mais interessante, pessoal? É que Davi, as pessoas naquela época, em Israel, tinham um grande respeito pelo profeta Samuel. Se o profeta Samuel entrasse na tua casa, ou algo muito terrível ia acontecer contigo, ou algo muito grandioso. Para, Jack, para. O cachorro fica coçando a orelha, como sempre. É eu começar a fazer o vídeo que ele começa a fazer isso. Então,
Davi sabia que tinha recebido uma grande unção do profeta Samuel e que ele ia se tornar rei. Mas ele passou por uma série de coisas até ele se tornar rei. O rei Saul tinha uma mania, para vocês terem uma ideia, o rei Saul tinha uma mania de tocar a harpa. Ficava tocando aquela harpa lá. Que na verdade ele pedia para Davi para tocar aquela harpa para ele. Que quando ele tocava, ele se sentia melhor, porque Saul era meio perturbado, tinha umas coisas meio doidas nele, ok? Então ele queria matar Davi de qualquer jeito. Várias vezes, enquanto Davi estava tocando aquela... É harpa o nome? Deixa eu ver, harpa. Eu não sei se é harpa. Sua harpa, é isso aí. Ele ficava tocando aquela harpa, Saul aproveitava e jogava uma lança nele para acertar ele, mas ele errou todas as vezes, né? Então, em nenhum momento Davi fez alguma coisa contra o rei Saul. Por quê? Porque Davi sabia que havia uma unção de autoridade sobre aquele homem. Que não era o tempo. É isso que eu quero falar. E vocês vão ver, teve um momento até muito interessante nas escrituras, nessa saga de Davi, em que Davi ele recebe a oportunidade, acontece uma coincidência em que ele entra numa caverna e se depara com Saul e todo o seu exército dormindo. Davi poderia chegar com seus homens ali e matar um por um, eles estavam dormindo. Só que Davi cortou só um pedaço da orla do manto, um pedaço do manto de Saul e mostrou para ele aqui, ó, tá vendo? Se eu pudesse, eu tinha te matado. Eu não quis fazer isso porque eu sei que você é rei e eu vou respeitar a tua saga, né? Você completar a sua missão. Então a gente aprende uma coisa muito grande com isso aí, pessoal. Não atropele as fases na sua vida. Não seja demasiadamente ansioso. A ansiedade, pessoal, ela existe no coração do homem. É muito fácil uma pessoa chegar e falar para tu, fica ansioso não. Falar isso para mim eu fico 3 vezes mais. A ansiedade, ela faz parte do coração do homem, assim como o medo, assim como a desconfiança, o ciúme, essas coisas acontecem. Você não pode fazer é regar isso aí. Você não pode deixar isso crescer, isso te dominar. Isso vira uma doença. Isso vira o teu Deus. Eu adoro ficar ansioso, passar um perrengue com ansiedade. Então, não atropele as fases que Deus tem para a tua vida. Deus te prometeu alguma coisa na tua vida, seja por uma profecia, ou porque Ele falou no teu coração que um dia ia acontecer, ou que você recebeu, um comunicado de alguém, até mesmo uma coisa meramente humana, que vai acontecer contigo no tempo certo. Saiba viver cada dia da sua vida. Não fique preocupado com amanhã. Ah, meu Deus do céu, mas não tente. O que eu estou querendo dizer com isso? Não tente ajudar a Deus. Ele não precisa da sua ajuda. Ele não precisa do teu esforço humano para ele fazer o que ele tem que fazer. Se ele te prometer alguma coisa, isso vai acontecer. Se algo tiver que acontecer na sua vida, conforme você tem colocado diante dele, esperado, isso vai acontecer. Não queira dar um jeitinho para ajudar Deus, para abreviar o tempo da bênção, porque você não sabe o que você está fazendo. A Bíblia fala que nós estamos embaixo e Deus está em cima. Ele olha as coisas por cima e nós embaixo, por isso que sejam poucas as nossas palavras. Que é Provérbios? Acho que é em Provérbios está escrito isso. Toma cuidado com a maneira como você consegue gerir a sua vida. Não fica vivendo o amanhã, viva o presente, meu irmão. Entenda as coisas na sua vida como um aprendizado. Não seja uma pessoa demasiadamente apressada, ansiosa. Não pense que você, com todos os seus cuidados, Jesus Cristo disse isso. E quem é que com todos os seus cuidados poderá acrescentar um côvado da sua estatura? Em outras palavras, Deus deixando muito claro, Jesus Cristo deixando muito claro, não tem nada que você faça que venha a permitir ou a não permitir alguma coisa de Deus na sua vida. O que já está determinado, está determinado. Por mais que você se esforce, por mais que você faça isso, faça aquilo, dê um jeito aqui, aquilo que está determinado está na sua vida. Então, se é até aqui, vai ser até aqui. Se é até aqui, é aqui, até aqui. E se é até aqui, vai ser até aqui. É o que Ele determina, conforme
o beneplácito da sua vontade, é conforme o seu poder, a sua soberania, ele reina sobre tudo. Não queira não queira usar o teu braço, a tua força humana, para tentar ajudar a Deus. Isso é ridículo, né, pessoal? Isso é ridículo, né? Deus, ele criou o mundo. Toda a história humana está nas mãos dele. Se ele não tivesse controle da história humana, ele não sabia como é que o mundo ia acabar. Você já pararam para pensar nisso? Ele já criou até o livro falando do fim, que vai aparecer o capiroto lá em forma de homem, que vai enganar todo mundo, que vai colocar uma marca lá na galera, que vai acontecer vários cataclismos. Ele é tão soberano sobre a história humana que ele já escreveu o fim. Ele fala assim, olha só, eu já sei tudo o que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Então, ele é tão soberano, da mesma maneira que ele tem o controle da história humana e ele já sabe como é que a coisa vai terminar, ele tem também controle sobre a tua vida. Só que as pessoas, elas confundem isso com não agir. Ah, beleza, então eu não vou fazer nada. Não, você tem que ter sabedoria. Você tem que ter discernimento para saber se é o momento de Deus ou não, se é a hora de Deus ou não. Agora, uma coisa eu sei, quando o apóstolo Paulo disse, seja a paz de Cristo, o árbitro dos vossos corações. Quando é de Deus, vem de paz, ok? Então toma cuidado. Agora, isso não significa também que por ser de Deus não vai ter desafio. Então você precisa sempre procurar ter uma vida com Deus, que é para você entender os momentos da sua vida. Você não querer ficar dando jeitinho para ajudar Deus, porque Ele não precisa da tua ajuda. Me desculpe, meu amigo, Ele não precisa de nada da tua parte para poder Ele fazer alguma coisa acontecer. Não seja arrogante. Se você faz de tudo para tentar ajudar a Deus, a tentar correr com alguma coisa que você sabe que foi direcionada para a tua vida, você está sendo imaturo. Você não entendeu quem é Ele ainda. Ele criou a ciência, Ele criou toda a natureza, todo o universo, todas as coisas, todas as ciências que existem no universo foi Ele que criou. Você acha que você vai fazer alguma coisa para poder ajudar Ele? Foi Ele que criou tudo. Ele criou o problema, Ele criou a dificuldade, Ele criou a saída, Ele criou o escape, Ele criou a prosperidade, Ele criou o diabo, Ele criou o anjo, Ele criou tudo. Não tente ajudar a Deus com a sua arrogância, com a sua mente humana. Você é muito limitado. É por isso que Ele está em cima. Por isso que na palavra diz, porque vós está embaixo, mas o Senhor está de cima. Assim como os meus planos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus planos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos planos. Não queira extrapolar, não queira subir degraus além do devido. Não quebre etapas na sua vida. Davi sabia que já tinha sido ungido rei, e mesmo assim teve que passar vários meses, ou até mesmo anos. Eu não sei se chegou a anos. Eu não tenho noção desse tempo cronológico na Bíblia. Desde que ele foi ungido pelo profeta até ele se tornar rei de fato. Mas houve um intervalo de meses ali. E você imagina como é que ele deveria estar. Pô, eu fui ungido e cadê as coisas? Que as coisas não acontecem. Ele em nenhum momento tentou, vou pegar Saul aqui, vou dar uma facada nele, vou matar ele, pronto, vou virar rei. Não, ele não fez nada disso. Ele prosseguiu com o chamado que Deus tinha na vida dele. Vai devagar. E ele foi indo devagar. Ele cumpriu com paciência a carreira dele. Ok? Então não tente ajudar a Deus. Não extrapole as etapas que Deus tem na sua vida. Vai devagar, degrau por degrau. Entenda, curta o momento que você está vivendo. Porque é o que eu falo, você não tem como fazer nada. O que já está determinado, está determinado. Claro que existem coisas que são tuas, são decisões tuas, são escolhas tuas. Mas você não pode colocar uma coisa diante de Deus e de repente começar a querer ajudá-lo. Ok? Se você coloca uma coisa diante de Deus todo dia, tua oração está sendo ouvida. Quem te disse que não está sendo ouvida? Escutem isso que eu vou falar para vocês. Quando Daniel recebeu aquela visão, aquele sonho, né? Daqueles 4 animais que seriam 4 reinos na terra, grandes impérios na terra, né?
ele orou durante 21 dias para Deus dar a revelação daquele sonho para ele. Aí o anjo Gabriel, no 21º dia, apareceu para ele, para trazer a revelação do sonho. Sabe o que o Gabriel, o anjo Gabriel, que é um mensageiro, um anjo mensageiro de Deus, falou para Davi? Para Davi não, para Daniel. Desde o primeiro dia em que tu inclinaste o teu coração a clamar ao Senhor, são ouvidas as tuas orações. Ele poderia ter chegado para Daniel e ter falado assim: olha, somente hoje no 21º dia que você perseverou em oração, Deus conseguiu te ouvir. Ele não estava ouvindo, ele estava com um problema lá na orelha, ele estava com um fone de ouvido lá celestial lá, não dava para te ouvir. Não, o anjo disse o seguinte para ele: desde o primeiro dia em que você passou a colocar essa situação diante de Deus, são ouvidas as tuas orações. Tudo aquilo que você coloca diante de Deus está sendo ouvido. Todas as coisas passam pelo teste da fé, da aprovação da fé. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Vai acontecer um milagre, mas você precisa crer até o fim. Ok? Porque a tua oração está sendo ouvida. Ah, mas eu já estou orando há 3 meses. Beleza, está sendo ouvida. Está sendo ouvida. Conversa mais no milagre e Deus vai te abençoar. Amém? Então essa é a primeira coisa do deserto de Davi que a gente aprende, que é muito interessante, até ele se tornar rei definitivamente em Jerusalém. E a segunda coisa é que Davi, quando ele foi enfrentar o Golias, né? Quando Davi foi enfrentar Golias era infinitamente mais forte do que ele. Ele era um homem que tinha características de um Néfilim, das últimas descendências dos Néfilins, de seres pré-diluvianos. Por quê? Porque Golias era um gigante. Ok? Isso tem ligações com o dilúvio, com as pessoas que morreram no dilúvio, aqueles Néfilins, aqueles seres híbridos que foram mortos no dilúvio. Né? Não vou entrar nesse assunto, esse assunto é muito longo. Então, Golias, estima-se que ele tinha pelo menos aí uns 2 metros, 2,30 metros. É um cara muito alto, só que ele era um homem de guerra. Então você imagina um cara grande, forte, com 2,30 metros. Como é que tu vai matar um cara desse? Na espada? Tu imagina o tamanho da espada dele. Como é que tu vai enfrentar um cara desse? Olha a armadura dele. Ok? E Davi, né? Em 1 Samuel capítulo 17, no verso 33, Saul disse assim para Davi: você não poderá lutar contra esse filisteu, pois porque tu é muito novo ainda, e ele é um homem de guerra desde a meninice dele, desde a juventude dele, mocidade, juventude. Aí no verso 34 diz assim: então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, eu lançava-lhe mão da barba, o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão e também o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Ok? Então aqui tem uma lição muito grande aqui, para a gente encerrar esse vídeo. Davi, ele não foi do nada para uma guerra contra Golias. Deus já sabia que ele iria para uma guerra contra Golias. Deus já sabia que ele ia para a guerra contra Golias. Né? O melhor soldado dos filisteus ia lutar contra o melhor soldado de Israel. Quem ganhar, ganhou a guerra. Você está representando o exército inteiro. Isso era muito sério. Deus sabia que Davi ia lutar com Golias. Porque Davi era um grande homem de Deus, cheio de fé. Só que o mais interessante é que quando Saul falou assim para ele: cara, como é que tu vai enfrentar esse cara? Tu é muito novo, tu é muito franzino aí, como é que tu vai pegar esse cara? Porque ele olhando para Davi, ele era um jovem. Não tem como enfrentar um homem de guerra. Como é que tu vai enfrentar esse cara? Aí Saul falou para ele: como é que tu vai vencer esse cara?
né? Mas ele não entendia a história de Davi. E é muito interessante essa passagem agora. Ele falava, olha, quando um urso e um leão se levantava contra uma ovelha do meu rebanho para tirar ela fora, para matar ela, eu feria aquele leão e o matava. E matava um urso também, agarrava ele na barba e matava ele e pegava a ovelha de volta para mim. Assim será com esse Golias. O que a gente aprende com isso? Não reclame dos desafios que Deus coloca na tua vida. Não reclame das situações difíceis que você passa na sua vida, porque elas é que estão te preparando, forjando o teu caráter, forjando as suas forças, te tornando uma pessoa forte para você enfrentar os desafios que vão seguir. De repente tem uma grande obra na tua vida, uma missão muito grande na tua vida, e você não vai entender o porquê que você passou de tantas coisas. É porque já era Deus te preparando. Então Davi, antes de lutar contra Golias, ele pegou um leão pela barba e matou, meu irmão. Tu tem ideia do que é isso? Você sabe qual é o tamanho de um leão? O tamanho de um sofá. O leão é do tamanho de um sofá, meu amigo. Você está falando de uma criatura de, sei lá, 2, 4 metros, não sei. Imenso, com garras afiadas, com uma boca com caninos. Uma mordida dele, uma passada com a garra dele, principalmente o urso, que tem garras perigosíssimas. É uma das garras mais perigosas que tem. É do urso. Né? Se ele te dá mete a garra em você, ele rasga a tua carne, ele rasga a tua pele. É como se fosse uma espada, uma navalha passando em você. Então Davi enfrentou esses dois animais e mataram eles. Davi matou um leão, matou um urso. Então Deus, antes de te colocar diante de um certo desafio, Ele vai fazer você passar pelo urso. Ele vai fazer você passar pelo leão. Porque aquilo ali está te capacitando. Aquilo ali está aperfeiçoando, está preparando você para novas batalhas. Não reclame dos desafios que Deus colocar na sua vida. Quando adversidades se levantarem, situações estranhas acontecerem na sua vida, não reclame. Receba de bom grado isso da parte de Deus, que Ele está forjando o teu coração, te preparando para outras batalhas, te fortalecendo, te tornando uma pessoa forte para coisas ainda maiores. Antes de Davi enfrentar Golias, ele enfrentou um leão e um urso. Vão acontecer coisas na sua vida que você agora não vai entender, mas lá na frente, daqui a 10 anos, você vai entender, foi por isso que Deus estava me preparando. Foi por isso que Deus estava me capacitando aqui, a minha situação aqui. Entrei numa situação agora, num cargo, em alguma coisa, uma missão, um ministério, um chamado, enfim, Deus sabe. Em que realmente faz sentido eu ter passado por aqueles desafios, porque era Deus fazendo alguma coisa na minha vida, era Deus me fortalecendo, me trazendo força, me trazendo inteligência, me tornando uma pessoa estratégica para eu enfrentar os desafios ainda maiores. Então não reclame dos desafios de Deus na tua vida. Existem coisas que acontecem na sua vida que é exatamente para você depender do favor, depender da mão de Deus, do cuidado de Deus. Então, Deus não pegou Davi e jogou ali do nada contra Golias. Se vira aí, crê em mim que eu vou te dar um livramento. Não, meu. Deus ele já estava capacitando Davi sem ele perceber. Eu enfrentei um leão e matei, agarrei ele na barba, devolve a minha ovelha. Tirou a ovelha da boca dele. Entrou na porrada com o urso lá, matou o urso também. Então, até ele chegar a Golias, ele já tinha sido preparado, mas ele não sabia. Então tem muita coisa que você está sendo preparado que você não sabe. Desafios na sua infância, coisas na sua adolescência, coisas que de repente você está passando atualmente, é que você ainda não entendeu, você não está tendo os olhos espirituais para entender a coisa. Por que eu estou passando por esse desafio? É porque Deus está te forjando. Ele está lapidando para Ele poder te colocar na aljava. Isso serve para a tua vida profissional. Isso serve para a tua vida sentimental. Isso serve para a sua vida emocional. Porque uma maneira do diabo destruir um homem de Deus é na alma dele. Ele não pode te tocar. Ele tenta te derrubar com teus pensamentos. Tu fica lá pensando um monte de besteira, coisa ruim. É isso aí que ele quer. Ele quer te detonar emocionalmente. Pessoa fraca emocionalmente. Não pode passar por nada que já fica dodói, já fica em depressão, já fica magoadinha por qualquer coisa. Então ele vai te capacitando, ele vai colocando pessoa ruim no teu caminho, que é para tu enfrentar aquela pessoa. Aí vai chegar uma hora que aquelas coisas vão vir de novo, mas tu já
tu já não está nem mais aí. Porque você estava sendo forjado há muito tempo e você não sabia. Então agradeça de bom coração os desafios e as coisas que Deus colocar na sua vida. Amém, pessoal? Então esse é o... Por que eu estou falando isso tudo? Porque no final de toda essa história que eu estou contando para vocês, todos esses perrengues, Davi virou rei de Israel. Enfrentou Golias, resistiu a Saul, não fez mal contra Saul, porque sabia que ele era ungido de Deus para ser rei naquele momento. Mas ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão, ele enfrentou Golias, ele passou por muitas coisas. Fez muita cagada também, tá? Ele mandou um amigo, o melhor amigo dele, ele mandou pro pelotão de frente do exército para ele morrer, para ele pegar a mulher dele, que a mulher dele era muito bonita, porque ele viu ela tomando banho, nua, tomando banho. Ele olhou, opa, que mulher gostosona, eu vou pegar ela. Pronto, mandou. Aí o marido dela era o melhor amigo, era um dos amigos dele lá do exército, lá, mandou o cara pro pelotão de frente pro cara morrer para pegar a mulher dele. Então ele já fez muita besteira, mas a diferença de Davi é que Davi tinha um coração quebrantado. Quando ele cometia um erro, ele se arrependia daquilo. O que é o arrependimento? O arrependimento é diferente do remorso. O remorso, ele é uma sensação de que você sabe que fez uma coisa errada. A tua consciência te acusa e evidencia para você que você fez uma besteira. Mas você torna a fazer aquilo de novo, torna a fazer aquilo de novo. Não há um arrependimento genuíno. O arrependimento é quando você resolve realmente parar com aquilo, a mudar o seu hábito. Se você estava vindo para cá, agora você está vindo para cá. Isso é arrependimento. Você muda a direção das coisas na sua vida. Se você roubar, você não rouba mais. Se você se prostituir, você não se prostitui mais. Então Davi é uma vida cheia de exemplos, cheia de coisas valiosas para a gente poder aprender com ele. Ok, pessoal? Eu espero que vocês possam espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, porque Davi passou por uma série de situações até ele se tornar rei. Aquilo foi um deserto de preparação para deixar ele humilde, para deixar ele forte, para deixar ele inteligente, com estratégia, porque ele ia se tornar rei, ele precisa ser estratégico, muita coisa. Muita coisa. Então eu espero que você tenha entendido o que eu falei e que isso tenha te abençoado, isso tenha te edificado. Beleza, pessoal? O próximo deserto é o deserto de Jesus Cristo, que para mim é o melhor dos três, tá? Porque ele tem uma conotação muito forte espiritual e eu gosto muito de falar. Inclusive já foi uma pregação minha na época que eu era da igreja. Eu falei uma pregação muito tremenda sobre o deserto de Jesus Cristo, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se essa mensagem não estiver servindo para você, mostra para alguém que serve, fala para essa pessoa seguir o meu canal. E fica aí os meus comentários aí do vídeo. Tem algum pedido de oração? Tá precisando de alguma coisa? Rodrigo, ora pela minha família e tal. Você não precisa dar detalhe, porque eu não sei o que é, mas Deus sabe. O que convém, aí eu poder orar por você. Rodrigo, ora pela saúde do meu pai. Ora pela minha vida profissional. E eu vou estar orando, porque eu sempre estou fazendo isso, tá? Sempre estou colocando a vida das pessoas, dos meus amigos, as pessoas do canal, que dão credibilidade para aquilo que eu falo. Estou sempre colocando diante de Deus. Então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus guarde a tua entrada. Que Deus guarde a tua saída. Que Deus estenda a mão dele sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Beleza, pessoal? Daqui a alguns dias, alguns poucos dias, se Deus quiser, eu vou estar retornando aqui e trazendo o deserto de Jesus Cristo. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo.